Nem todos percebem a quantidade de profissionais envolvidos num projeto da chamada área da economia criativa. Eles podem ser formais ou informais, como, por exemplo, a dona Solange, a senhora que prepara lanche e refeições para quando saímos para gravar. Passa por aquele sujeito que vende o copinho d'água e a lata de cerveja na porta de um evento. Chega aos grandes técnicos altamente especializados nas diversas áreas de show, televisão, cinema. E inclui também, é claro, o artista de renome nacional ou internacional. Toda essa cadeia produtiva relacionada à arte e cultura, ela gera renda, ela gera emprego, ela gera trabalho. A economia criativa gera imposto, ela movimenta a economia. E alguns desses profissionais é que nós vamos conhecer um pouco deles nesse making-off. Eu sou Alexandre Salcedo, sócio-diretor da Sim Produções. Iniciei minha trajetória muito jovem ali na TV Globo em 1986, onde fui ator e produtor. Em 2001 fui para Angola, onde dirigi uma novela e depois montei minha agência de publicidade e produtora lá. Junto com a Jussara desenvolvemos alguns produtos em Angola e hoje, de volta aqui ao Brasil, estamos aqui, fazendo trabalho juntos em parceria. O produtor é o profissional essencial durante todo o processo de produção. Ele começa desde a pré-produção, durante a produção. Nesse momento aqui estamos indo gravar em Araruama, então eu faço pessoalmente a checagem de todo o material. Nós temos aqui 2 Fresnéis, temos aqui 2 rebatedores, temos uma câmera MC2000, tem essa outra que a Ana está me filmando aí também, tem essa Alpha 77 para fazer takes mais curtos, mais leves, além também de mala de áudio, mala de apetrechos. Nada pode faltar numa gravação. Nós temos que cuidar para que tudo dê certo e que o trabalho desenvolva como planejado. Essa é a função de um produtor. Meu nome é Rafael Comber, eu trabalho com computação gráfica, que é animação 3D e videografismo. Bom, meu trabalho funciona da seguinte maneira: a pessoa me manda um desenho ou às vezes um vídeo e eu tenho que fazer um projeto em cima desse vídeo, ou animar essa logomarca, como se fosse um desenho animado, mais ou menos o que tem em anúncios assim, que você vê a logomarca assim, de um produto mexendo. É exatamente isso que eu faço. Eu transformo aquela logomarca numa animação digital para TV, cara. Ou tem um vídeo que a pessoa quer botar algum efeito no vídeo, ou quer mudar a cor do vídeo, ou tirar algum defeito do vídeo. Eu também faço, eu também sirvo para esse tipo de trabalho. Quando eu fui chamado para fazer esse trabalho da marca da Imperatriz Leopoldina, eu não fazia ideia da grandeza dessa personagem na história do Brasil. Nunca dei nada sobre ela no colégio, cara, e vi que ela foi colocada como uma pessoa secundária quando ela tem uma importância muito grande na história. Eu sou Ana Grilo. Eu trabalho como cinegrafista, iluminadora e editora de vídeo. No meu trabalho, eu sugiro ao diretor os enquadramentos, corrijo a fotografia e depois, a partir do roteiro, eu faço a edição das imagens. Bom, e para quem quer trabalhar em uma dessas áreas, eu acho importante, aos poucos, ir adquirindo o próprio material. Meu nome é Calvin Sucena, sou músico profissional, arranjador, instrumentista e produtor cultural. Um arranjador, no caso da produção audiovisual, é alguém que vai conectar as imagens com um aspecto sonoro do filme para gerar uma unidade, justamente para a pessoa que vai assistir, para sempre atingir mais ao fundo das emoções do público e tudo mais. Selecionar os instrumentos, selecionar o clima, o tipo de música que vai tocar, o gênero musical, enfim. Bom, sinceramente, na escola eu nunca cheguei a ouvir, ou se cheguei a ouvir, eu não lembro de nada sobre a Imperatriz Leopoldina. Foi algo que eu
comecei a descobrir, tive mais acesso a essa história muito legal através aqui desse trabalho, desse documentário. Pois é, eu sou psiquiatra e como psiquiatra eu escuto a história das pessoas. E o que acontece é que algumas pessoas, que foi o caso meu com a Leopoldina, a gente se encanta pela figura da pessoa. Como que uma pessoa saindo de um país fora da Áustria vem para o Brasil no século XIX e como que ela se envolve com uma questão tão importante, tão fundamental que foi a independência do país. Então, assim, o que acontece é isso, a gente se empolga com as conquistas das pessoas, como que as pessoas se interessaram por determinadas coisas e produziram ações fundamentais para, por exemplo, o país que nós somos hoje. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Todo fato histórico tem certamente mais de uma versão, a depender do ponto de vista do seu narrador. Para que tenhamos acesso a documentos que nos tirem dúvidas ou que aumentem os nossos questionamentos, existem instituições, funções e pessoas destinadas justamente à preservação da nossa história e ao fundamental resgate da nossa identidade. No nosso trabalho, A Mulher e o Grito, uma presença fundamental, duas instituições tiveram uma participação significativa. Uma foi a Biblioteca Nacional, a outra o Museu Histórico Nacional. Você sabe para que serve uma Biblioteca Nacional? Você conhece ou sabe por que foi fundado o Museu Histórico Nacional? Eles ficam no Rio de Janeiro. Vale a pena uma visita, seja presencial ou até mesmo online. O que faz uma biblioteca, especificamente uma biblioteca nacional? Bom, guardar a memória, guardar aquilo que é mais profundo para um povo, para uma pessoa, para uma nação, porque é aquilo que nos faz reencontrar aquilo que está para além desse tempo presente, né? E a gente precisa sempre se reencontrar, a gente precisa buscar de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que a gente teve certa trajetória. É algo quase que psicanalítico. E então esse processo só é feito se você guarda a memória. E alguém tem que fazer isso. Num país, quem faz essa guarda da memória é a Biblioteca Nacional, é uma Biblioteca Nacional. Claro que existem os arquivos também, as outras instituições, mas o livro especialmente, que é a forma mais concreta de guarda da nossa língua, da nossa expressão, é preciso que ele seja guardado por alguma instituição. Quem faz isso é a Biblioteca Nacional. Então, toda obra publicada no país passa por ela precisa se adequar àquilo que se chama depósito legal, ou seja, por lei, toda obra publicada precisa ter um exemplar dentro de sua Biblioteca Nacional. Todo país tem isso. A função do coordenador de preservação é fazer a gestão de conservação, restauração, encadernação de todo o acervo da Biblioteca Nacional. Essa é a ação básica, primária. Ela pode ser uma ação aparentemente reduzida, mas é uma ação enorme que envolve todo o acervo e o prédio que abriga o acervo da Biblioteca Nacional. Na área de trabalho de conservação, as pessoas que estão habilitadas são de várias vertentes, de várias áreas do conhecimento. Podem ser químicos, biólogos, físicos, historiadores, bibliotecários, museólogos, arquivistas, desde que tenham uma especialidade dentro da área da conservação e restauro. A formação do técnico de conservação e restauração já existe no Brasil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um curso de graduação para conservadores e restauradores. Então, nós temos um campo
de trabalho muito abrangente, porque nós temos uma interdisciplinaridade para que a gente possa executar uma tarefa de conservação ou restauração a contento, de acordo com a obra em questão. O coordenador geral de pesquisa e editoração é responsável por levar adiante as atividades do CPE, Centro de Pesquisa e Editoração, onde se desenvolvem duas importantes atividades de promoção e produção do conhecimento na Fundação Biblioteca Nacional. A atividade de pesquisa, com os pesquisadores internos e com bolsistas que recebem fomento para realizar pesquisa no acervo, e também os trabalhos de editoração de obras da própria BN e obras coeditadas com outras editoras e fundações do campo cultural. A Coordenadoria de Acervo Especial engloba toda a área de acervo especial da Biblioteca Nacional. Uma biblioteca, lógico, acervo, livro, mas além disso nós temos outros tipos de objeto, como discos, gravuras, desenhos e os livros especiais, os livros antigos ou raros. Então a área de acervo especial é uma área que coordena todo esse material. A divisão, nós temos 6 áreas subordinadas à coordenação. A seção de manuscritos, a seção de obras raras, a seção de iconografia, onde estão os acervos de arte, a cartografia, a seção de cartografia, a seção de música e o Plano Nacional de Acervo Raro, que é um projeto que ensina as outras instituições a identificarem os seus acervos raros. O Museu Histórico Nacional foi fundado no centenário da Independência, não é? Justamente junto com as comemorações do centenário, na exposição, ele ocupou parte do pavilhão das grandes indústrias, com objetos que o seu fundador, Gustavo Barroso, achava importante guardar, objetos ligados à guerra e à elite brasileira, né? Durante esses 100 anos, o museu foi ocupando espaço naquele pavilhão, e atualmente todo o prédio que antes era o pavilhão da grande indústria é ocupado pelo Museu Histórico Nacional. Nesse período de 100 anos, muita coisa mudou no museu, inclusive o acervo guardado também não é só mais da elite. A gente guarda documentos, né? Porque esse acervo são documentos tridimensionais. Temos documentos bidimensionais, como fotografias, cartões postais, documentos, mas também documentos tridimensionais, que são esses objetos guardados. E guardamos, então, documentos de toda a sociedade, não só da elite, mas de todos os setores sociais do Brasil, não é? A partir da década de 80, sobretudo, quando chegou aqui uma coleção de objetos indígenas do indigenista, o Cipré, não é? E a partir daí a gente recolhe objetos de toda a sociedade para que daqui a alguns anos isso possa ser estudado, não é? O Museu Histórico Nacional foi o primeiro museu com as portas abertas ao público o tempo todo, né? Você não precisava agendar para vir ao museu. Resolvia entrar, era só entrar. Antes disso, antes da existência do Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional, o Museu da Quinta da Boa Vista, já existia há muito tempo. Ele é do início do século XIX, né? Então já tem mais de 200 anos. Ele precisava agendar para ir lá, né? Normalmente, os cientistas, os pesquisadores que agendavam visitas para pesquisa. Mas, então, ele não era um museu de portas abertas, era um museu de portas fechadas. O Museu Histórico Nacional foi o primeiro museu de portas abertas com o objetivo de que as pessoas conheçam a história pátria.
Meu trabalho aqui no museu, eu trabalho no arquivo histórico, então tem muitos documentos, eu faço inventário dos documentos e também pesquiso aqueles documentos. Tá vendo? Eu pego um documento, vou procurar saber por que escreveram aquilo, qual foi o contexto daquele documento. E não só de um documento em papel que tem lá no arquivo, mas também das obras, porque um objeto do museu é um documento, só que um documento tridimensional, não é? Os quadros, eu fiz uma pesquisa que eu gostei muito, que tem um quadro aqui com muitas pessoas retratadas. Aí eu fui pesquisar quem eram aquelas pessoas, faz parte também do meu trabalho, não é? Foi muito bacana. Então, todos esses objetos que estão aqui no museu, precisa alguém pesquisar, porque às vezes ele tem uma história, esses objetos passaram por outros lugares antes de chegar aqui, né? Então a gente faz às vezes uma biografia do objeto, que é muito interessante também, até para conhecer a sociedade que guardou aquele objeto. Por que ele foi guardado? Quem guardou? Isso faz com que a gente conheça um pouco a sociedade brasileira, que a gente escolhe o que guardar, não é? Então a gente pesquisa isso. Meu nome é Lourdes Belchior, sou historiadora. Eu escolhi estudar a imagem de Leopoldina na imprensa por compreender a importância dessa mulher na nossa história e também a importância desse meio de comunicação para a época. Durante 2 anos eu me debrucei sobre os jornais da Biblioteca Nacional. Todos eles, inclusive, se encontram digitalizados. Isso democratiza o acesso ao conhecimento. Qualquer pessoa de sua casa pode ter acesso a tais documentações históricas. Eu acho que isso faz toda a diferença no trato, no contato da gente com a nossa história. Em termos de acesso ao grande público, os originais das cartas da Leopoldina estão guardados na seção de manuscritos. O que já estiver digitalizado, o que já está disponível no site, qualquer um pode ver de qualquer lugar do mundo. O que está na divisão de manuscritos, para ter acesso, o usuário, o pesquisador, tem que agendar, solicitar a pesquisa, agendar com a biblioteca e vai ter acesso. Nós somos uma instituição pública. Então, o que não tiver na BN Digital, a pessoa pode vir consultar o original na biblioteca, mas precisa agendar e não vai ser dado ao público aquilo que já está digitalizado por preservação. Então, o que já está digital não é visto o original. Meu nome é Rafael Cupelo Peixoto, sou historiador político, formado na UF e doutor em História Política pela UERJ. O meu método de trabalho, de pesquisa, é muito pensar como é a relação entre o indivíduo e o contexto. Nesse sentido, os indivíduos fazem a história. Mas, obviamente, esses indivíduos, ao fazerem história, eles estão também amarrados, de certa forma, ao contexto em que eles estão relacionados. Mas entender como esse indivíduo vivenciou, presenciou a história, né, os eventos, para mim, me dá muito mais o entendimento da experiência, né, desse subjetivo para tentar pensar essa totalidade. Ou seja, eu acho o estudo, né, do biográfico muito importante, porque é na experiência pessoal que a gente vai encontrar reflexos desse contexto em que nós estamos inseridos, seja no âmbito político, seja no âmbito social, seja no âmbito econômico.
Dentre as várias iniciativas de democratização da arte, de fazer a arte chegar a todos, sem distinção, uma me chamou bastante atenção. Ela faz com que você permita ao deficiente visual ter acesso a uma pintura, a um quadro. Vamos compreender um pouco o que é esse processo e o que é uma maquete tátil. O Museu Histórico Nacional oferece às pessoas com deficiência visual maquete tátil de algumas obras. Esse quadro, por exemplo, né, esse quadro importante, a gente tem essa maquete. Então, o cego, né, o deficiente visual, ele pode ouvir a descrição do quadro, ler, porque temos aqui em braille o nome do quadro, o autor e a descrição do quadro. E, além disso, ele vai tocar essa maquete para ele poder ter uma sensação e imaginar esse quadro, né, não é? Isso é muito importante, porque o museu é de todo mundo, né, gente? Inclusive dos deficientes visuais. Nós temos algumas obras aqui com maquete tátil. Então vamos aos livros. Alguns dos profissionais que trabalharam conosco vão indicar livros que eles acham que foram importantes na sua formação ou que os acompanham no seu dia a dia e que, quem sabe, podem ser úteis para você também. Tá. O que me atraiu nesse personagem da Princesa Leopoldina foi um livro que eu li de um autor austríaco chamado Stefan Zweig, que ele conta a história da Princesa Leopoldina. Então eu achei curioso e aí eu procurei mais informações. Então, se alguém quiser saber mais sobre a Dona Leopoldina, tem uma biografia dela que eu gosto muito, saiu em 73, numa pessoa chamada Carlos Oberacker, né? Chama A Imperatriz Leopoldina, Sua Obra e Sua Vida. É um livro raro, enfim, mas às vezes tem na estante virtual. E é um livro recente, de 2016, do Paulo Resutti, Dona Leopoldina. É uma biografia, tá? E esse livrinho do Frubeck. Esse livrinho aqui, na verdade, tem uma pequena biografia, não é biografia, tem uma crônica sobre Dona Leopoldina, e sobre o Frubeck e esse relato dele também. Como indicação para conhecer um pouco mais desse processo, primeiro eu deixaria, como eu sou um estudioso do biográfico, eu faria referência do estudo biográfico do Paulo Resutti, da Leopoldina, a história não contada. Eu acho que é uma obra muito interessante, que ele traz essa personagem, vários desses novos elementos de pesquisa mais recentes sobre ela. E aí, para tentar entender um pouco mais esse cenário desse Brasil, né, desse Brasil da independência, desse processo todo no qual ela está inserida, recentemente saiu uma obra, agora publicada pela EDUSP, que é o Dicionário da Independência do Brasil, História, Memória e Historiografia, que foi organizado pela Cecília Helena de Sales Oliveira e pelo João Paulo Pimenta, dois historiadores muito renomados, que acho que é interessante porque vai ser uma grande obra de referência. Então, se você tem alguma dúvida, quer entender um pouco mais de alguns conceitos, vai nesse dicionário que você consegue ter essa leitura um pouco mais ampla. E aí, também para fechar, para entender um pouco mais de bastidores de corte, eu recomendo minha própria pesquisa. O Marquês de Barbacena, Política e Sociedade no Brasil Imperial, traz um pouco desses bastidores, né, desse campo político, especialmente pelo reinado regências, que acho que também pode ajudar a ter uma visão mais panorâmica, né, mais completa sobre não só a personagem Leopoldina, como também o que circundava esse período aí do primeiro reinado regências. Olha, para quem tem o sonho aí de descobrir um pouco mais sobre arranjo, talvez até trabalhar com isso, eu recomendo muito dois livros. Um é o Harmonia, do Arnold Schoenberg, e o outro é o Contraponto na Música Popular, do Carlos Almada. Livro mesmo de produção, não tenho como indicar, porque na minha época não havia. Mas tudo que eu aprendi foi na prática, com o grande mestre Rui Matos, diretor de produção. Eu tenho aqui o livro de interpretação para a TV do Aloysio Filho, que foi publicado na Europa, na África. Temos o caderno de direção da TV Globo, que é uma ferramenta muito útil para um produtor. E isso tem me ajudado muito no meu dia a dia, nos meus trabalhos de produção. Eu sugiro dois livros.
O título é Iluminação, de Luiz Lopes da Silva, que seria esse. E o outro seria do Edgar Moura, 50 anos, Luz, Câmera e Ação, que seria esse aqui. Para quem quer entrar nesse ramo, livros assim eu não tenho o que indicar, mas eu indico muito o YouTube. O YouTube tem bastante tutorial e informação a respeito disso. Você procura como, por exemplo, animação 3D, animação de como se faz maquete eletrônica, efeitos visuais em vídeo. Você vai achar bastante coisa relacionada ao meu mercado. Vou falar agora sobre algumas obras produzidas a partir de pesquisas, inclusive na Biblioteca Nacional, não somente na Biblioteca Nacional, mas que contribuem para a gente conhecer um pouco melhor Leopoldina, né? Um deles é de 2022, né, deste ano, que é em comemoração também ao bicentenário da independência. Este é Imperatriz Leopoldina, um grito de independência. Ele foi organizado, é uma coletânea, na verdade, produzida pelo Instituto Martin Staden, que é um instituto que fica em São Paulo, responsável resgatar e sempre manter a memória, né, germânica no Brasil. E é uma obra bilíngue, então são vários autores que trazem, na verdade, momentos da vida, né, da Leopoldina, todos os aspectos na Áustria, no Brasil e tudo mais. Esse aqui do Zé Teodoro Mascarenhas Menck, ele é fruto de um trabalho para uma exposição que aconteceu na Câmara Federal. O Zé Teodoro contribuiu com a biblioteca na Jornada de Pesquisadores, ele foi um conferencista, né? E tem um trabalho muito importante, e é bacana aqui a questão de Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil, né? Porque vale lembrar que o Maria, o nome dela, ela colocou cumprindo a tradição luso-brasileira, né? de incorporar o nome Maria, e é por isso que a gente chama Maria Leopoldina, mas não era assim, ela não tinha esse nome na Áustria. Enfim, é um livro muito bonito, muito bem feito, até esse é acessível, por exemplo, no próprio site da Câmara. Tem duas outras obras, entre outras que a gente poderia pegar aqui, mas produzidas pela Biblioteca Nacional, que primeiro esse aqui, Maria Graham, Escorço biográfico de Dom Pedro I, que é uma biografia, na verdade, a Maria Graham, que era tutora da Dona Maria da Glória, ela conta o cotidiano dela no Brasil, no Rio de Janeiro, especificamente, né, em torno da figura de Dom Pedro I, que era o imperador. Então é algo essencial, porque ela tinha uma proximidade muito grande com a Leopoldina. Inclusive, né, nas cartas que a biblioteca possui entre as duas, há um pesar, né, embora seja uma carta curta, enxuta, mas há um pesar muito grande da Leopoldina quando a Maria Graham pede demissão. E isso porque ela se sentia muito sozinha, muitas vezes, sem aquele mesmo entorno cultural, altivo que ela tinha na Áustria. E uma outra obra muito interessante, que é fruto de pesquisa, né, na Biblioteca Nacional, é O Violão na Corte Imperial, da Márcia Taborda. Márcia Taborda, professora de música da UFRJ, ela fez uma pesquisa interessantíssima sobre a presença do violão no Brasil já nesse período da independência. Essa publicação específica tem algumas gralhas, a gente fez uma revisão, né, uma obra revista, resolvendo alguns detalhes, e eu tive a oportunidade de fazer uma nova apresentação. Eu até coloco assim como o violão poderia ser tanto um instrumento brasileiro, tanto quanto a lira é um instrumento nacional da Irlanda, né? Tamanha presença que o violão tem em toda a trajetória brasileira, não só depois do século XX, aí João Gilberto, toda a bossa nova, enfim. Mas é muito interessante que ela descobre algo, e tem muito a ver com a Leopoldina, porque esse movimento musical era muitas vezes promovido por ela, esses saraus e tal. É contado aqui, por exemplo, como o médico dela era um alemão e gostava muito, ele e a esposa, né, gostavam muito dessas
desses eventos, digamos assim. Enfim, isso é um pequeno apanhado, né, daquilo que são resultados das pesquisas sobre a Imperatriz Leopoldina. A gente pode facilmente recomendar 2 trabalhos que podem ser acessados pelos leitores na Biblioteca Nacional. Um é o Esforço Biográfico de Dom Pedro I, de autoria de Maria Graham, a viajante britânica, a mulher culta, erudita, que passou por várias cortes na Europa e também aqui na Corte Imperial, onde chegou inclusive por um breve período a ser preceptora dos filhos do casal imperial, que faz um apanhado muito bem interessante da vida do monarca e da sua esposa, e a biografia escrita por Carlos Henrique Oberderacher, né, Leopoldina, sua vida e sua época, que é visto como um dos trabalhos mais importantes que retratam a trajetória da Imperatriz Leopoldina. Para conhecer um pouquinho mais de Leopoldina, eu indico algumas bibliografias, no caso, 200 anos Imperatriz Leopoldina, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Indico também uma publicação do Museu Histórico Nacional, Dona Leopoldina e seu Tempo, Sociedade Política, Ciência e Arte no Século XIX. Para a gente adentrar um pouquinho sobre os bastidores da corte e o caso amoroso de Dom Pedro Domitila de Castro, eu indico A Carne e o Sangue, de Mary Del Priore. E por fim, como não poderia deixar de ser, eu indico o meu livro para a gente tentar entender qual era a relação de Leopoldina com a imprensa brasileira. Leopoldina em Jornais, a Imperatriz e a Imprensa Brasileira, de 1817 a 1826, ou seja, no período no qual ela viveu e governou o Brasil. Um livro que eu indico seria essa publicação da Biblioteca Nacional, Esforços Biográficos do Dom Pedro I, escrito pela Maria Graham. E esse livro também já está digitalizado. Ele pode ser encontrado no site da Biblioteca Nacional, que é www.bn.gov.br. No site também vocês vão encontrar outras obras raras da biblioteca já digitalizadas ou outros acervos publicados pela Biblioteca Nacional e que já estão online para ter acesso no Brasil todo. Para quem se interessa sobre o assunto conservação de acervos, eu indico o Manual de Gerenciamento de Riscos, que é um trabalho escrito por mim, com a coautoria do José Luiz Pederzoli, que atualmente trabalha no ICRON em Roma. É um trabalho que está publicado e está disponibilizado no portal oficial da Biblioteca Nacional. A Coordenadoria de Preservação lançou recentemente 3 folhetos que falam sobre a conservação que é executada dentro da Biblioteca Nacional. Está aqui o folheto disponibilizado no portal da BN. O que é feito no Laboratório de Restauração, aqui está o folheto também disponibilizado no portal da BN, e o folheto sobre o Plano de Gerenciamento de Riscos, que é extremamente importante, também está disponibilizado no portal da BN. Durante algum tempo, com muito orgulho, eu fui um dos redatores do Caderno de Teatro do Tablado. Numa época que você não tinha internet, não tinha facilidade da informação, os cadernos chegavam no Brasil todo, através dos Correios. E o lema dos cadernos era Remember Amapá. E Maria Clara Machado explicava pra gente, olha, tem gente que está chegando agora, tem gente que não sabe fazer ainda o básico. Então nós tínhamos que ensinar a fazer um praticável e botar assuntos também talvez mais complexos. Nesse nosso making off, o que nós buscamos é um pouco parecido. Nós trazemos as pessoas que deram depoimentos pra gente. Nós trazemos o universo delas, onde elas trabalham, como é que acontece aquilo ali, o que é preciso para aquilo acontecer, quais são as regras, tem regras, né? Como é que você pode chegar nesse mundo? E somado a isso, também nós sugerimos alguns livros, cada pessoa dessa sugere alguns livros. Para você que se interessou numa determinada área, tem livros sugeridos que podem propiciar você chegar nesse universo, que podem ser o primeiro contato com a maior profundidade com o início da profissão. Se ao final desse making off nós tivermos sido úteis, só isso, apenas úteis, estejam certos que estamos plenamente recompensados.